Olá a todos, trazendo aqui mais um vídeo na área de geoprocessamento, onde nesse vídeo iremos trabalhar um pouco sobre como configurar, como gerar, certo, a impressão dos mapas aí elaborados no QGIS, onde cada etapa, certo, a parte de legenda, a parte de escala, de inserir imagem, né, no caso o norte geográfico, inserir texto, cada etapa será mostrada em vídeos separados, para ficar um melhor detalhamento, um melhor entendimento aí, certo? Então, nós temos aqui um banco de dados no QGIS com o Nordeste, o RN, certo? E as mesmas regiões aí do RN, do estado do Rio Grande do Norte. E nós vamos gerar um mapazinho em PDF, lógico que aqui é só um exemplo de layout, cada pessoa pode configurar do seu jeito, de acordo com a necessidade, com os dados, né, que tem disponível aí, como também gerar esse mapa no formato JPEG, no formato de imagem, ok? Então, inicialmente eu preciso ter essas informações, certo? Na minha área de trabalho, digamos assim, na tela principal. Então, para iniciar, eu vou só desmarcar aqui o Nordeste. E esse mapa será o mapa que eu vou iniciar porque é o mapazinho principal, né, das mesorregiões do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, para começar a configurar a impressão, eu venho nesse ícone aqui, certo? Que vai aparecer a informação novo compositor de impressão. E ao lado eu já adianto que ele tem o ícone aí gerenciador do compositor. Então, se eu tivesse iniciado minha impressão, minha configuração, né, meu trabalho, quisesse parar pela metade, inserir a legenda em outra ocasião, eu vinha aqui em gerenciar algum compositor de impressão que já estava sendo elaborado. Como a gente vai começar do zero, eu venho em novo compositor de impressão. Ao clicar, ele vai perguntar qual é o título do compositor. Então, como exemplo, eu vou colocar mapa 0, ok? E ele vai abrir essa janela. Inicialmente não tem nada na tela, não tem nada de propriedade do item, porque não tem nenhum item. Então, algumas informações aqui são bem intuitivas, né? Bem diretas. A primeira coisa que eu sugiro, né, ser feita seria vir em compositor e configurar a página, né? Como sempre a gente trabalha, em qualquer outro programa a gente tem que configurar a página que você vai imprimir, que você vai gerar aquelas informações. Então, aqui ele pergunta qual é o tamanho, no caso aí tamanho A4, se quer a orientação no sentido retrato ou paisagem, vou deixar no sentido paisagem, e aqui ele pergunta quantos milímetros aí de imagem, então ele coloca um padrão de 0 e 0,04, mas eu padronizo tudo para 0,05. Cada um, né, vai ter a sua maneira, digamos assim. Então, eu dou OK e ficou lá a minha páginazinha. Se eu mexer na barra, né, digamos assim, de rolagem do mouse, ele vai aumentar ou diminuir o zoom. Se eu aumentar muito ou diminuir muito, eu quero centralizar isso aí, basta vir nessa opção, ver tudo. Então, ele vai e centraliza. Ou ainda, posso vir aqui em aproximar, clico e seguro o botão esquerdo no mouse, arrasto aí, né, o retângulozinho, e ele vai centralizar mais ainda, certo? A minha folha aí, a minha página. Então, assim, outra informação importante, sempre que você for colocando itens, trabalhando com a configuração da impressão, venha sempre salvando aqui, para que fique salvo, certo? Dentro do compositor mapa 0. Então, digamos que eu comecei a elaborar o meu mapa, parei, preciso parar, quero continuar posteriormente. Posso fechar, vai voltar para aquela tela principal, quero continuar, então eu venho em gerenciador do compositor, seleciono qual o compositor que eu quero, tem mais dois exemplos aqui que eu fiz dentro desse banco de dados, então, o que eu quero é o mapa 0. Seleciono o que eu quero, se eu quisesse renomear ou remover, digamos assim, ou duplicar para trabalhar com dois mapas, enfim, paralelo, certo? Então, seleciono o que eu quero e venho mostrar. Então, ele vai abrir aquela janelinha lá, anteriormente que não tinha nada. Então,
Outras informações, dentro do menu editar, vocês vão encontrar a questão de excluir, de cortar, copiar algum item, selecionar todos os itens, desmarcar, inverter a seleção, são informações até parecidas com o que tem lá na tabela de atributos. Visão, toda a questão dos tipos de zoom aí, certo? Que você tem disponível, são basicamente as mesmas opções que tem aqui na frente. Esboço, se prestar atenção, essas informações são as mesmas daqui do lado, os mesmos ícones, e também os outros ícones que estão aqui, certo? De trazer para frente o item, enviar para trás de outro item, bloquear algum item ou desbloquear, agrupar, desagrupar, então são as mesmas informações que também tem aqui. Então, assim, quero começar a elaborar o meu mapa, trazendo o mapa lá com as mesorregiões. Como na tela principal está marcado RN, certo? E as mesorregiões por cima são os que estão ligados. Quando eu colocar o primeiro item, que vai ser o do mapa, nessa informação aqui, ó, adicionar novo mapa, como eu falei, é bem intuitivo. Então, quando eu abrir o retângulo para adicionar o novo mapa, já vai vir os itens lá, as camadas que estão selecionadas na tela principal. Então, eu vou clicar aqui em adicionar novo mapa e vou abrir, clica e arrasta aí, certo? Vou abrir aqui o meu retângulo. Então, como eu falei, olha, ele já traz lá o que estava ligado na tela principal. Quando ele faz isso, já aparece também aqui, ó. Aqui primeiro são os comandos, né? Mapa adicionado. Propriedade do item, ele traz uma sequência de informações que a gente vai começar a trabalhar. Então, quando o mapa está aqui, primeira coisa, estando marcado essa opção, selecionar ou mover item, eu posso arrastar para um lado, para o outro, começar a deixar centralizado, digamos assim, certo? O meu mapa. Posso aumentar ou diminuir essa janela. E para mover esse mapa dentro desse retângulo, eu venho em mover item do conteúdo. Então, quando eu clico nele, eu posso arrastar o meu mapazinho, deixar um pouco mais centralizado aqui dentro desse retângulo. Para voltar a aumentar ou diminuir a tela ou arrastar por completo, volto no item anterior, certo? Então, primeira coisa, coloquei lá o meu mapa. Preciso determinar qual é a escala que você vai gerar nessa impressão. Então, aqui aparece a escala que está esse mapa. Tá uma escala quebrada, certo aí? Então, como teste, eu já sei que 1 para 2 milhões vai ser um tamanho aí, certo? Adequado para esse mapa. Então, eu posso só mover aqui, arrastar um pouquinho mais para o lado, volto para o item anterior. Então, ficou lá meu mapa com a escala adequada. Uma informação importante. Descendo aqui, ele pergunta camadas. Se eu sei que o meu mapa está na escala que eu quero, né? 1 para 2 milhões. Se um teste eu aumentar para 5 milhões, então estou aumentando o denominador, no caso aí, certo? Vai diminuir a escala, né? A razão aí. Então, não é isso que a gente quer. Vou voltar para a anterior. Mas, beleza, configurei a escala, está direitinho do jeito que eu quero. Eu quero que esse mapa, eu possa até mover depois, mas eu não quero que ele mude mais lá a questão de coloração. Se eu vinha ligar outros itens, não quero que altere esse mapa. Então, o que é que eu faço? Descendo aqui nas opções, eu marco travar camadas e travar estilos para camadas, certo? Então, por mais que eu ligue, como eu vou mostrar daqui a pouco, o Nordeste e desmarque as mesorregiões, não vai ser alterado esse mapa. Então, vamos descendo aqui, precisamos colocar, né, as coordenadas, a grade de coordenadas aí. Então, eu vou descer, então aqui aparece a opção grades.
Não tem nenhuma, então eu clico no mais para iniciar uma nova grade. Então, apareceu aí grade 1. E embaixo aqui, embaixo eu tenho que marcar a opção desenhar grade 1, senão eu não vou ver, tá? Não adianta nada criar uma nova e não marcar a opção. Então, ele pergunta, tipo de grade, será com cruz, com marcadores? Então, eu vou deixar sólido. Unidades de intervalo. Pode deixar a unidade do mapa e aqui ele pergunta o intervalo que você quer. Meu projeto está com sistema de coordenadas geográficas, então em graus. Como eu já fiz um teste prévio, eu vou deixar que o intervalo no x e no y seja a cada 1 grau, certo? Então, já apareceu as linhazinhas aqui, ó. Beleza? Já apareceram as linhas dessa grade. Por enquanto, não tem as coordenadas ainda. Então, a gente vai descendo. Embaixo tem estilo, certo? Da linha. Então, se você vir em linha simples, você pode mudar a cor. Você pode mudar a cor dessa linha. E eu gosto de deixar a espessura bem mais fininha, apenas, certo? Para que fique mais clarinho aí, que a gente consiga observar, mas também sem ficar influenciando muito na questão da visualização do mapa. Então, posso ir descendo. Se eu quisesse, colocar alguma moldura, enfim, não vou fazer isso agora. No caso, moldura aqui com relação às grades. E ainda dentro da grade tem essa opção que é uma das mais importantes, que é desenhar coordenadas. Então, agora, ó, já apareceram lá as minhas coordenadas de acordo com as linhas das grades aí. Dentro dessas coordenadas, a gente também pode configurar. Então, o formato, que é no formato decimal, grau, minuto e o sufixo, né? Se é norte, se é sul, se é oeste, se é leste. Então, grau, minuto, segundo com sufixo. Então, ó, graus, minutos e segundos com os sufixozinhos aí. Aí ele pergunta, essas coordenadas da esquerda, quer que fique na horizontal ou vertical ascendente? Preferência, né? Vertical ascendente, acompanhando a linha. Da direita, também pode ser do lado de fora ou dentro da moldura. Também vertical ascendente. Superior, né? O topo e a base não irei mexer, está bom desse tamanho. Aí vem fonte. A fonte também é importante que você coloque uma fonte, né? Questão de estética, de padronização, uma fonte de acordo com a fonte do seu trabalho. Então, se eu estou fazendo um trabalho, um relatório, seja lá o que for, com a fonte Times, o ideal é que as suas imagens, as fontes das letras, né, dos números das suas imagens também acompanhem o trabalho. Então, aqui como exemplo, eu coloquei Times, normal, deixar aí o tamanho 12, certo? Distância da moldura seria essa distância da grade para o número, vou deixar 1 mesmo. E a precisão aqui, ó, da coordenada, então eu vou deixar 0, certo? Então, beleza, já ficou lá os graus, os sufixos, tudo bem elaborado, com a gradezinha. Aqui embaixo tem a questão de colocar ou não uma moldura. Então, quando eu clico fora, né, eu desmarco o mapa, tá como se fosse voando, né, aí no espaço. Então, eu seleciono, quero uma moldura, vou deixar a moldura com 0,3 mesmo. Então, você pode colocar, se quer chanfrado, se quer arredondado. Vou deixar pontiagudo, né, que é o básico aí para um retângulo, certo? Então, ficou lá meu primeiro mapazinho bem elaborado. Se eu quisesse mudar o fundo da tela, como exemplo, se eu quisesse colocar aqui um meu bege, né, um mais claro, um amarelo, se fosse o caso. Como eu não quero, vou deixar branco mesmo, ok? Então, primeira parte seria essa. Aí, vamos para um detalhe importante. Eu coloquei o meu mapa
Mas eu quero colocar o mapa aqui da região Nordeste ao lado. Então, o que é que eu vou fazer? Confiro se está travado, se está com a escala correta, se esse meu mapa que eu coloquei inicialmente está travado as camadas e os estilos e com a escala correta. Estando travado, tá? Eu clico fora, volto, não preciso fechar, vou só salvar aqui, mas não preciso fechar e volto lá na tela principal. O que é que eu vou fazer agora? Ligar o Nordeste e vou desmarcar as mesorregiões. Então, já deixei o Rio Grande do Norte aqui, destacado dentro da região Nordeste. O que é que eu vou fazer? Mudei aqui, né, as camadas, então, coloquei essas novas camadas, volto lá para o meu compositor e venho novamente aqui em adicionar novo mapa. Então, ele vai trazer agora o que está ligado, certo? Lá na minha tela principal, que é o Nordeste e o Rio Grande do Norte. Então, aqui eu posso ajustar, uma ferramentazinha importante, ó, que ele vai sempre mostrando as linhas, certo? Para ficar tudo aí, né, numa forma bem harmoniosa, esteticamente, não ficar passando, nem sobrando. Então, eu posso aumentar ou diminuir, aqui ele mostra a margem da folha, certo? Então, ajusto isso. Está tudo alinhado, vou ajustar agora a escala e esse item aqui, né, dentro desse novo retângulo. Como teste aí, tá? Então, já tinha visto aí uma escala prévia que fica legal aí para visualização. Então, ficou lá o meu mapazinho de localização. Ah, mas eu quero deixar o retângulozinho também, para não ficar aí como fosse vazado. Clico no meu item, vou travar as camadas e os estilos para esse item também. Não preciso de grade, não vou colocar grade, porque o que importa é esse mapa principal. Então, eu vou descendo, venho aqui em moldura. A moldura eu vou deixar a mesma espessura, né, do outro mapa, ficar padronizado. Então, já está aqui 0,30. Também, se eu quisesse mudar a cor do fundo, certo? Então, primeira opção aí, que é adicionar novo mapa. Então, adicionei o mapa principal e adicionei o mapa aí, que seria a localização do estado do Rio Grande do Norte, tá? Então, vou salvar temporariamente esse compositor. Nesse primeiro vídeo, seria isso, certo? Então, trabalhar com adicionar novo mapa, a questão de salvar, de configurar a página de impressão. Então, tá lá os meus mapazinhos. Também, à medida que eu fosse, se fosse o caso, eu quero trabalhar com imagem de satélite. Então, aqui eu tenho uma imagem de satélite aberta. Também poderia levar isso para o compositor. Também tenho minha imagem, certo? O que é que eu faço? Venho novamente adicionar novo compositor e também vou ajustar a escala, travar as camadas. E vocês podem ver que eu estou mexendo na tela principal, mas não alterou as minhas informações anteriores, ok? Então, nesse primeiro vídeo era isso, tá? Então, até o próximo vídeo aí com a continuação dos próximos itens aí da configuração de impressão.